Fala traders, e aí pessoal, como é que estamos? Boa noite. Hoje 11 de julho, agora são 6h15, o mercado recém fechou, né? Hoje foi um dia top demais, né? Um dia show de bola, um dia muito tranquilo, um dia que quem não fechou no positivo, né, tá chupando bala aí. O dia foi muito tranquilo, foi muito bom. Vamos dar uma olhada aqui, o nosso indicador hoje foi especial, mostrou aqui várias entradas, né? Várias entradas top. Vamos abrir aqui para a gente dar uma olhadinha. Vamos trocar de tela. Opa, peraí que eu apertei a tela, o botão errado. Aí, beleza, vamos lá? Dá uma olhadinha então aqui, ó. Mini índice começando o dia. E aí nós tivemos aqui, a tela que eu abri errado é porque eu estava deixando aqui, ó, a janelinha com a nossa cola, tá? Lembra que aí eu comentei com vocês que agora toda vez que a gente for comparar os dias, né, olhar nossos indicadores e ver como é que foi, eu sempre vou comparar com essa tela que eu já deixei lá no Instagram também, que é os nossos padrões de entrada, tá? Tanto de compra, tanto de venda. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O dia começou, né, em queda. Deixa eu abrir aqui a minha ferramenta, colocar aqui nesse cantinho, que aqui todo mundo consegue ver. Aí. Então olha só, o dia começou assim, né? Caindo aqui, subindo aqui, caindo aqui e subindo aqui. E aí vai me dizer que não é exatamente esse modelo aqui, ó. Exatamente esse padrão, certo? Olha lá, ó. Desceu, subiu, desceu, subiu. Ah, eu tô com padrão de compra. Pera aí, deixa eu trocar aqui. Aqui. Ó, padrão de venda. Então, ó, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu e aí deu a entrada aqui de venda. Certo? Exatamente a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. E aí o que aconteceu? Eu particularmente entrei aqui, tá? Entrei aqui, só que aí o mercado não pagou. Só que, como eu ando sempre protegido, olha só ali, ó. Eu entrei aqui, o mercado andou um pouquinho, bateu 115 pontos, já me protegeu, já me colocou no 0 a 0. E pouquinho mais ele já tinha passado por uns 50 pontos, mas ele não chegou a passar. Então ele me deixou no 0 a 0. Cara, e aí nesse momento eu fui ali tomar um café, quando eu voltei eu já tinha estourado no 0 a 0, já tinha saído. Aí eu, tá, beleza, deixei esperando ali. Aí ele tava nesse candle aqui, ó, candle 29. Ele me tirou aqui, porque ele desceu, me trouxe pro 0 a 0. Quando ele subiu, ele me tirou. E aí eu vi que eu saí do mercado, beleza, fui fazer alguma outra coisa. Não deu 2 minutos, ele deu uma outra entrada. E aí essa entrada eu não peguei. Ah, muita sacanagem, tá? Essa outra entrada é a mesma coisa. Eu até deixei marcado aqui a entrada que ele deu ganho. Vamos comparar qual é esse movimento que ele fez. Vamos fazer o desenho aqui, né? Ó, agora nós temos isso, isso, isso. E aí depois ele deu uma entrada. E comparando com o que a gente tem aqui, temos algo parecido? Temos essa daqui, não é? Ó, essa entrada aqui, ó. Tá todo mundo vendo ali, né? Que olha só, essa entrada aqui é uma entrada arriscada, aonde o preço foi até lá em cima, bateu no preço anterior, não rompeu o preço anterior e deu uma entrada. Então olha ali, ó, é a mesma coisa. O mercado já vinha numa queda, aí ele deu uma entrada aqui que zerou, depois ele subiu um pouquinho, não rompeu o preço anterior e deu uma entrada novamente. E aí essa entrada pagou os 500 pontos. Deixa eu trocar aqui. Ó, essa entrada aqui então pagou os 500 pontos lá no candle 37. Ó. Entramos no candle 31, batendo lá no candle 37. Certo? Então aqui foi um gain. Muito bem. O mercado deu sequência e aí o que ele fez? Fez isso, né? Nós já tínhamos esse movimento aqui. Então ele fez isso aqui, subiu aqui, aí desceu aqui, rompendo o fundo anterior, subiu
E aí, como ele não rompeu esse preço aqui, né? Ele não rompeu aquele lá, ele deu uma entrada aqui. Olhando aqui de novo, né? Olha lá, o que que nós temos? Nós temos esse padrão aqui, né? Deixa eu botar esse aqui mais para cá. Ó, agora é esse padrão aqui, certo? Estão vendo? Aonde nós temos uma subida, uma descida. Essa descida aqui, ela rompe o preço anterior, que é esse fundo aqui. Ela rompeu aqui, subiu e deu uma entrada. Então é exatamente esse. Agora aqui já é uma entrada clássica, já é uma entrada mais tranquila. Então tu vê, as duas entradas clássicas hoje acabou não pagando. Ó, nesse caso aqui, deixa eu botar para cá novamente. Ó, nessa entrada aqui ele quase pagou, mas não pagou. Ele desceu e depois ele saiu na proteção. Ele desceu até aqui, bateu 279 pontos, 280 pontos. E aí ele protegeu, primeiro ele protegeu no 0 a 0, depois ele protegeu algo em torno de 50 pontos, 100 pontos, vai depender de como é que é a tua formatação, tá? Mas no nosso caso aqui, sairíamos mais ou menos aqui, ó, com 90 pontos, tá? É a proteção que a gente teria saído aqui. Beleza, então já teríamos duas proteções e um gain, né? Uma proteção no 0 a 0, outra proteção com 100, 150 pontos, dependendo da tua formatação. E ainda já estamos no lucro. Depois nós tivemos esse outro movimento aqui, né? Ó, tivemos essa entrada agora aqui, ó, essa. Então ele fez esse movimento aqui, aonde ele rompeu o fundo anterior, certo? Então ele subiu, desceu, rompendo o fundo anterior. Então nós já temos essa confirmação, certo? E aí ele deu uma entrada. Nessa entrada, é uma entrada que ela acabou protegendo, ó. Quanto que deu? 144, 155 pontos, certo? Esses 155 pontos, então ele bateu no 115, protegeu no 0 a 0 e aí o preço acabou voltando. Então aqui a gente não pegou nenhuma, ok? Depois nós tivemos essa outra entrada aqui. Então nós fizemos a mesma coisa, nós tivemos esse movimento, depois tivemos esse movimento, aonde ele não rompe ali o preço anterior, e aí ele dá uma entrada, tá? Mesma coisa do candle 45. A mesma situação, a gente entrou aqui e ele protegeu, ó, 155, 165 pontos. Protegeu no 0 a 0 também. Então aí depois ele subiu, desceu, e aí o que nós temos aqui? Ó, candle 65. Candle 65, mesma coisa. Ó, agora vamos analisar esse cara aqui. Qual é o movimento que ele fez? Ele fez esse movimento aqui, esse aqui e esse aqui, certo? Então aqui ele não rompeu o preço anterior, ele rompeu ali aquele fundo, certo? Rompendo o fundo, subiu e desceu. Aí aqui nós fizemos uma entrada e olha lá, ele quase estopou, quase, no candle 67 ele quase estopou, mas ele não estopou, ele manteve a força predominantemente de venda e veio pagar o gain lá no candle 73. Então a mesma coisa, mesmo padrão. Tivemos então dois gains no índice, de forma muito tranquila. E aí depois teve uma outra entrada aqui, né? Que aqui não deveria ter entrado. Quem entrou, eu espero que tenha estopado na mão, tá? Porque o que aconteceu aqui? O candle abriu, era próximo das 5 horas. E aí o preço ficou ali trabalhando, ficou trabalhando e foi até o final do pregão trabalhando dessa forma, oscilando, e tanto é que ele nem fechou, tá? Então aqui, se tu não sai na mão, tu ia ficar com a tua posição em aberto e aí amanhã, dependendo para onde o mercado for, tu pode ter um gain ou tu pode ter um loss bem grande, né? Porque, por exemplo, se tu colocou aqui para venda, ó, o teu loss ele tá aqui no 99.480, ó, que tá mais ou menos aqui, ó. 99.480, tá aqui o teu loss, ó.
O teu, ó, tá vendo ali? O teu gain tá lá embaixo e o teu loss tá lá em cima naquela linha amarela. Tá aqui. Agora tu imagina se o preço, se o mercado abre amanhã, tu esqueceu de fechar aqui a tua ordem, né? E dormiu com a ordem em aberto, tá? Dormiu posicionado, que é o que a gente fala. E aí o que acontece? Não deu tempo de cancelar e tudo mais. Amanhã, quando o mercado abrir, se por acaso ele abrir aqui embaixo, vamos colocar aqui o teu gain. O teu gain está no 98,680, né? Então nós vamos fazer o seguinte, ó, 98,680. O teu gain está mais ou menos aqui, ó. O teu gain está aqui e o teu loss está aqui. Pode acontecer do mercado abrir mais ou menos, vamos colocar agora aqui de vamos colocar aqui de uma outra cor. Vamos botar de fúcsia. Ó. Então aqui é o teu gain e aqui é o teu loss. Tu entrou aqui vendido com loss aqui em cima e com gain aqui embaixo. Esqueceu de cancelar a ordem e o mercado fechou e tu dormiu posicionado. Amanhã, quando abrir o mercado, se o mercado abrir, ele pode abrir nessa área aqui, ó. Quando ele abrir aqui nessa área, segue a vida normal, não tem problema. Mas e se ele der um gap? Se ele der um gap como ele fez aqui, ó. Ó, no dia de hoje, ó. Esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aqui, isso aqui é um gap. O mercado fechou ali e ele abriu aqui, ó. Ele abriu aqui no 9. Então esse espaço aqui, ó, isso é um gap, tá? Ele fechou lá em cima e abriu aqui embaixo. Se ele fizer isso contigo posicionado aqui, né? O que pode acontecer? Se o mercado abrir aqui embaixo, deu bom para ti, porque aí tu consegue ter um gain maior. Agora, se o mercado abrir, ele pode abrir aqui, pode abrir aqui, pode abrir aqui, como ele pode abrir aqui, ó. Ele pode abrir lá em cima e aí tu levar um stop bem maior, porque o teu stop é aqui, né? E aí tu vai levar um stop bem maior. Claro que tu não vai levar um stop automático, tá? Tu vai ter que sair na mão ou tu vai ter que aguentar esse stop aqui esperando que o mercado volte. Mas é muito, muito, muito arriscado. Então eu não vou dizer que eu nunca fiz isso, eu já fiz isso. De dormir posicionado, botei uma ordem e fui viajar. E era para eu chegar às 3 da tarde lá e eu continuar as minhas ordens e não deu para chegar. Deu um monte de perrengue e no fim das contas eu cheguei lá, era quase 8 da noite, furou pneu, não lembro o que aconteceu. Eu sei que eu cheguei muito tarde e aí eu dormi posicionado. E aí quando o outro dia abriu o mercado, no meu caso eu tive sorte que ele abriu ainda dentro do meu espaço, eu não tive um gap muito grande. Então eu consegui, no momento que ele abriu, eu consegui sair fora, tá? Mas pode acontecer isso. Então tu imagina que beleza se ele abre o mercado aqui, ó. Aí de cara tu já ganhou tudo isso aqui. E aí é só sair do mercado, entendeu? Porque tu entrou vendido. Então tem que tomar esse cuidado, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no dólar, como é que foi o dólar hoje. Aqui. O dólar nós tivemos uma entrada que saiu na proteção, tá? Qual foi o movimento que o dólar fez hoje? Esse movimento, né? Ele já vinha de uma alta, deu uma recuada e aí deu uma entrada, certo? Vou pegar aqui a imagem da compra, ó. A imagem da compra é exatamente esse movimento, né? Ele tá subindo, deu uma recuada e deu uma entrada, ok? Então, aqui foi uma entrada muito tranquila, uma entrada um pouco mais arriscada, mas ele não pagou por pouco, olha lá. Ó. Ele subiu um pouquinho, ó, subiu um pouquinho, deu 6, quase 7 pontos e não pagou. Mas aí quem está protegido, bateu 5 pontos, protege em 1. Tu iria sair com um ponto protegido aqui, R$10. Depois ele fez uma outra entrada aqui no Candle 23, que ele fez esse movimento, e depois ele deu uma outra entrada ali, ó, tá? Então mantendo o padrão de alta, ele não rompeu aqui, né? E a gente espera que ele faça esse movimento de
de continuar em ascendente, certo? Dando uma entradinha aqui para nós, deu 20 pontos. Então, tu poderia utilizar a nossa estratégia, né, de esticar baseado nisso aqui, né, baseado na força. Esticar, eu poderia ter saído lá no final do mercado. Se fizesse assim, teria saído com quanto? Ó, lá no final do mercado, porque ele só subiu, né, ele não retornou. Saiu em torno de 26 pontos, olha aqui o finalzinho dele, ó. Ah, mas eu não conseguiria sair no limite. Não, tudo bem, mas tu poderia pegar 15 pontos, que é a nossa meta, tu poderia pegar 20 pontos, esticar um pouquinho, tá? Então hoje o mercado foi muito tranquilo, tá, pessoal? Foi assim, o mercado hoje foi muito light, muito tranquilo. Eu acho que é bem interessante vocês usarem como cola aquela foto ali que eu já postei no Instagram, que são os padrões de compra e os padrões de venda. Tá? Utilizem ele sempre antes, na hora de entrar, antes de comprar, verifica na fotinho ali qual é o desenho que ele está fazendo. Se encaixou em algum daqueles ali, aí tu entra mais tranquilo. Se não encaixou, não entra. Mesmo que dê gain, melhor não entrar, melhor não arriscar. Entra quando está encaixado nos nossos padrões. Aí se der gain, maravilha. Se der loss, não tem problema, acontece, faz parte, mas pelo menos tu entrou num movimento correto. Não entrou num movimento que não existe, ou alguma coisa que é da tua cabeça, alguma coisa que tu ficou na dúvida se é ou se não é, certo? Então, eu já coloquei aqueles padrões ali justamente para isso, para te auxiliar, facilitar na hora de operar, ficar mais tranquilo. Beleza? Hoje foi um dia muito bom. Fechamos ali com 1.000 pontos de índice e 15 pontos de dólar. Seguimos fazendo gordura. Esse mês vai ser melhor que o mês anterior. Certo, pessoal? Por hoje é isso. Um abraço.